As Fichas de João, o Código dos Mundos. Aqui, o texto é tratado como documento técnico e a Bíblia como a planta baixa da realidade. O dossiê de hoje está aberto. Todo mundo em algum momento quer ser aquela pessoa que vai mudar as regras do jogo, sabe? Com certeza, aquele indivíduo brilhante. Isso, aquele que vai revolucionar o mercado, salvar a empresa, ou até deixar um legado tão imenso que, sei lá, as próximas gerações vão construir estátuas em homenagem a ele. A gente tem essa obsessão quase doentia por sucesso permanente, né? E por uma autonomia absoluta também. Exatamente, mas e se a gente olhar para a planta original do comportamento humano e descobrir que tentar construir esse tipo de império solitário, esse legado eterno, é algo estatisticamente garantido de dar errado. E pior, né? Descobrir que tentar fazer isso vai, na verdade, derreter o nosso próprio motor no processo. É um choque de realidade gigante. Muito fascinante, porque, bom, na maior parte do tempo a gente prefere simplesmente ignorar essas falhas de projeto. Mas a investigação de hoje vai direto nesse ponto cego. Então sejam muito bem-vindos a mais uma imersão na nossa análise de hoje. Eu estou muito animado porque nós temos em mãos um material que muda completamente a forma como a gente enxerga a nossa própria rotina. Muda mesmo. É uma quebra de paradigma. Total. Hoje a nossa missão é abrir os famosos memoriais de exegese. Nós vamos focar especificamente nos arquivos 013, 014 e 015. Que foram deixados pelo irmão João. Arquivos pesadíssimos, diga-se de passagem. Muito. E só para dar um contexto para quem está acompanhando a gente, esses documentos fazem uma auditoria técnica, cirúrgica mesmo, do texto bíblico de Eclesiastes, lá no capítulo 4. E é bom lembrar que não é uma leitura mística, né? Não, de jeito nenhum. A gente não está fazendo uma leitura puramente devocional aqui. Nós vamos tratar esse texto como um verdadeiro manual técnico. Uma planta baixa da realidade. Um mapeamento de como os sistemas humanos operam no mundo real com as engrenagens, os atritos, as falhas de material. Exato. E o que torna isso tão atual é que não tem nada de utópico, certo? Nada. O documento examina 3 estágios muito claros de colapso no nosso design social. Primeiro, a forma como a nossa produtividade é alimentada por um combustível super destrutivo. A famosa inveja. Pois é. Segundo, aquela ilusão de que o isolamento vai resolver os nossos problemas. E, por fim, a dura verdade sobre o prazo de validade do nosso poder político e do nosso prestígio. É tipo uma progressão lógica de como a gente tenta hackear a vida e falha miseravelmente. Perfeito. Tenta e falha. Bom, para desempacotar isso tudo, a gente vai seguir aquela nossa matriz de sempre. Primeiro a exegese, olhando o vocabulário original, depois a estrutura para entender como a engrenagem se move e, claro, a aplicação prática. Porque a gente precisa trazer isso para as nossas decisões corporativas e pessoais, né? Com certeza. Então vamos direto para a primeira grande anomalia, a camada 1, que está mapeada lá na ficha 013. O diagnóstico lexical. Isso. O texto original começa descrevendo o ambiente de trabalho, um ambiente humano, incrivelmente pesado. Fala de uma opressão brutal mesmo. O termo que eles usam lá é achuquim. Achuquim. Que é aquela opressão onde uma parte amassa a outra e simplesmente não existe a figura de alguém para consolar. Não tem como é que se diz? O Nahum, que seria o consolador, aquele que alivia a pressão do sistema. Não tem essa peça. Não tem. É um atrito constante. Mas a origem dessa alta performance é o que mais me deixou de queixo caído. A origem é onde o texto realmente aperta a ferida. Sim. Porque quando o documento investiga de onde vem grande parte da nossa destreza, do nosso trabalho de excelência, ele usa uma palavra hebraica muito, muito específica. Quina. Quina. Exato. E quina não significa, sei lá, inspiração divina ou um altruísmo maravilhoso. Significa rivalidade. Inveja pura. Inveja. Uma competição tóxica. O texto está atestando que a excelência humana, a nossa alta performance... Aquela que a gente exibe lá no perfil da rede social. Aquela mesma. A alta performance debaixo do sol. Na esmagadora maioria das vezes,
Nasce simplesmente do desejo de ofuscar quem tá do lado, do desejo de vencer o vizinho. Cara, isso derruba completamente aquele discurso corporativo motivacional de que todo mundo só quer dar o seu melhor para ajudar o mundo. Derruba totalmente. A realidade estrutural é que a gente olha pro carro novo do colega, olha pra promoção do vizinho e aquilo gera um desconforto absurdo por dentro. E é aí que a máquina acelera. O desconforto vira o combustível. Exato. Eu tava pensando sobre isso e me veio à cabeça a imagem de um carro de Fórmula 1. Tá, me explica. Imagina que o carro de Fórmula 1 é uma obra de arte da engenharia, projetada para entregar altíssima performance. Só que, em vez de colocar a gasolina certa, a gente enche o tanque com um material altamente adulterado. O combustível instável. Instável e tóxico. Aí eu te pergunto, o carro vai correr? Vai. Ele vai voar na pista e entregar uma velocidade absurda por algumas voltas. Sim, ele performa. Mas o motor vai operar numa temperatura tão letal, tão acima do limite, que as peças vão começar a derreter de dentro para fora. Nossa, é a analogia perfeita para a dinâmica do Kishron e da Kina. O motor derretendo é exatamente o desgaste interno que a inveja causa. A conta chega, né? Chega rápido. E o mais interessante é que a ficha 013 dá a métrica física de como medir esse estrago. Ela contrasta duas realidades usando medidas corporais antigas. Aquela parte da mão cheia, certo? Isso. De um lado você tem o conceito do Kaper-Hani, que é a medida de apenas um punhado, aquilo que cabe confortavelmente na palma de uma única mão, só que acompanhado de repouso. O Kaper traz essa ideia de calibração, então. Exatamente. Mas do outro lado, o texto fala do Shobnaim, que é tentar manter as duas mãos cheias, agarradas com força, sabe? Tensão pura. Muita tensão. O que indica um estado de labor exaustivo. Você está segurando tanto, trabalhando tanto, que no fim acaba com as mãos cheias de vento. É o retrato perfeito da epidemia de burnout que a gente está vivendo. Sem dúvida nenhuma. A pessoa simplesmente se recusa a aceitar aquele limite seguro do café, de um punhado tranquilo. Ela quer as duas mãos transbordando de resultados, de dinheiro, de status, para provar para o mundo que venceu. Só que o preço disso é não ter um único segundo de paz. O sistema nervoso do operador entra em colapso total. O motor da Fórmula 1 derrete. Derrete de vez. E tem um detalhe estrutural na camada 2 que muita gente ignora. Qual? Essa dinâmica não cria só exaustão. Ela cria uma polarização gigante. Porque diante desse motor à fricção, o ser humano é triturado entre dois extremos disfuncionais. O extremo de quem corre demais e o de quem desiste. Isso. Ou a pessoa entra de cabeça nessa hiperatividade predatória, de tentar manter as duas mãos cheias o tempo todo. Que é a competição tóxica. Sim. Ou ela vai para o extremo oposto, que é a inércia autofágica. O texto fala do tolo que cruza os braços e consome a própria carne. Cruza os braços e se consome. É a pessoa que fica amargurada e recusa jogar o jogo. Exatamente. A recusa ressentida de participar do sistema. O inerte morre de estagnação e o hiperativo morre de exaustão cardíaca. O sistema é letal nas duas pontas. Letal nas duas pontas. O que nos leva a uma falha administrativa enorme que está na ficha 014. Bom, lendo o diagnóstico da 013, a minha reação instintiva, e acho que a de muita gente ouvindo a gente também, foi pensar em fugir. Apertar o botão de ejetar. Lógico, se as relações de produção são baseadas nessa comparação venenosa, se o ambiente corrói a saúde mental, a solução óbvia não seria simplesmente ir para o isolamento absoluto? Comprar aquele terreno no meio do nada. Isso. Cancela as redes sociais, vai para o mato, vira autossuficiente e não depende de mais ninguém. A figura do solitário. Que destrói essa teoria. E por que destrói? Porque olhando pelas lentes da engenharia de sistemas, se isolar significa escolher operar com redundância zero. Redundância zero. É o yatid, o termo hebraico para o indivíduo absolutamente só. Sem sucessão, sem parcerias. Ele trabalha sem parar para acumular recursos, mas não tem ninguém para herdar ou dividir. Cara, redundância zero é um erro grotesco. É o pior erro administrativo possível. É como você construir um avião comercial gigantesco usando só um motor e sem nenhum sistema elétrico reserva. Se o motor falhar, o avião cai. Simples assim. Acabou. Não tem plano B. E num ambiente instável, debaixo do sol, a falha não é uma mera possibilidade teórica, entende?
A queda ao frio e o ataque adversário são eventos estatisticamente garantidos no longo prazo. Vai acontecer. Uma hora a peça quebra. Inevitavelmente. E é por isso que a ficha 014 prescreve o que a gente pode chamar de arquitetura da tensão distribuída. Que é o famoso cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras. Quando você trança os fios, o peso mecânico não cai sobre um único ponto. Ele se distribui. Então, sociedade, casamento, amizade estratégica, parceria corporativa. Nada disso é romantismo literário. Nem um pouco. É gestão de risco nua e crua. É mecanismo essencial de sobrevivência estrutural. A vulnerabilidade compartilhada vai sempre absorver o choque muito melhor do que a invencibilidade solitária. A invencibilidade solitária quebra na primeira tempestade porque o material é rígido demais. Perfeito. Só que aí, o nosso documento dá um passo além e entra na ficha 015. E aqui a escala aumenta drasticamente. Essa parte me deu até um certo incômodo. É a entropia do poder. Exato. Porque a gente sai da esfera individual e entra na esfera política, do impacto social em massa. E o texto descreve a ascensão do Miskena, o jovem, sábio e pobre que substitui o rei velho. Aquele rei engessado que já não escuta mais conselhos. Esse mesmo. O jovem sai literalmente da prisão, quebra as regras antigas, inova o sistema inteiro. E a população em massa começa a apoiar esse novo polo de poder. Um verdadeiro salvador. Mas é aí que está o meu atrito com o laudo do irmão João. A gente não deveria comemorar isso. Nós construímos memoriais enormes para essas figuras na vida real. A gente batiza avenidas, levanta estátua de bronze em praça pública. O legado material no espaço tem peso, não tem? Bom, a resposta que a ficha 15 traz, sendo bem direta, é não. Não resolve. Caramba. O documento é implacável ao desmontar essa nossa crença cega no legado. Veja bem, a ascensão do jovem resolve o problema imediato do rei rígido? Sim, resolve. A inovação sempre quebra a estagnação. Até aí, vitória do jovem. Vitória. Mas o nosso ponto cego não está na dimensão do espaço. Está na dimensão do tempo. O tempo. O consenso popular horizontal, né? Ele pode ser infinito no espaço de hoje. Todo mundo no país inteiro pode aplaudir o novo CEO, a nova celebridade da internet, o novo herói revolucionário. Todo mundo dá like. Todo mundo dá like. Só que esse consenso espacial colide violentamente num limite inegociável, a passagem do tempo. A chegada dos que vêm depois. O Acharon, a próxima geração. O documento deixa claro que quem vem depois, a geração seguinte, até herda a estrutura civil que o herói construiu, mas eles não herdam a memória afetiva daquela conquista. Faz sentido, eles não estavam lá para sentir a dor. Exatamente. Eles não estavam lá sofrendo sob domínio do rei velho. Eles não viram jovens sair do lixo e revolucionar a indústria. Para eles, o milagre de ontem é só o feijão com arroz de hoje. É apenas o status quo engessado da época deles. A glória popular tem prazo de validade porque o sistema humano fatalmente sofre dessa entropia de consenso. As pessoas simplesmente esquecem. Uau! A obsolescência programada do prestígio político e corporativo. É assim que o poder opera. A gente se mata de trabalhar a vida inteira, sacrifica família, saúde, tudo, para acumular aplausos e erguer aquele monumento de bronze na Praça Central. E, sei lá, algumas décadas depois, a estátua daquele líder genial serve só como ponto de GPS para alguém dar direção. Só um ponto de referência urbano. Segue reto e vira à direita depois do cavalo de bronze. Ninguém nem sabe quem é o cara montado no cavalo. Ninguém lê a placa da estátua. E é por isso que basear sua vida na validação imortal da multidão é um erro de engenharia tão perigoso. O operador esvazia a própria vitalidade tentando agarrar a neblina. O chão sob o monumento é feito de uma memória coletiva muito, muito volátil. Volátil até demais. Agora a gente precisa entrar na camada 4. E essa é a parte crucial da nossa análise. A trava de segurança da auditoria. A validação cruzada. Isso. Porque quem está ouvindo a gente agora pode pensar: nossa, mas isso é pessimista demais. Esse livro de Eclesiastes é uma depressão pura. Pode parecer só uma anomalia isolada de um autor amargurado. E não é. Não é. A gente precisa abrir o arquivo cruzado para comprovar que esse padrão de rivalidade tóxica, esse colapso do isolamento e essa entropia do esquecimento político
são, na verdade, uma lei sistêmica comprovada em toda a Escritura. E os paralelos são matematicamente precisos. Se a gente voltar lá para a ficha 013 sobre o motor da inveja, a gente pode abrir o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O laudo de lá diz textualmente: a inveja apodrece os ossos. A mecânica é idêntica. Idêntica. A concorrência tóxica corrói a estrutura de sustentação de dentro para fora. Injetar quina, a inveja, no tanque vai apodrecer o sistema. O diagnóstico independe de quem está escrevendo. Sensacional. E sobre a ficha 014, o colapso do isolamento, o avião de um motor só operando com redundância zero. Aí a gente volta para o mesmíssimo código de fundação do sistema humano, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Onde diz, não é bom que o homem esteja só. Isso, e note que isso é estabelecido antes de ter qualquer defeito de fabricação no ambiente. O mundo estava perfeito. E mesmo assim, o isolamento era apontado como um erro de design. Exato, porque não era só sobre solidão afetiva. O sistema exigia um auxílio correspondente, ou seja, uma peça compatível projetada para dividir e distribuir a carga operacional pesada. O que também valida aquele provérbio do ferro afiando ferro, não? Provérbios 27, 17. O ferro afia o ferro. Você precisa do atrito produtivo com um parceiro para fazer a calibração contínua contra o desgaste. O isolamento cega as ferramentas por falta de manutenção. Incrível! E para fechar essa trinca de provas documentais, temos a ficha 015, o esquecimento rápido das multidões e do poder político. Aonde mais a gente vê essa entropia na prática? O maior caso de estudo está em Êxodo, capítulo 1, versículo 8. O que aconteceu lá? O relatório aponta: levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Nossa, José do Egito? Pensa no nível de legado espacial que esse homem tinha. Ele salvou o maior império do mundo antigo da fome global. Ele foi o pináculo absoluto do sucesso administrativo, financeiro e político daquela era. O herói intocável. O herói indiscutível. E mesmo assim, a lei do esquecimento da ficha 15 operou com força total. O vetor do tempo trouxe uma nova geração ao poder, o Acharon, e a memória do herói foi 100% neutralizada. O tempo engoliu o prestígio dele. Essa validação cruzada não deixa margem para dúvida de que são leis estruturais inquebráveis. Leis sistêmicas da realidade debaixo do sol. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que é que toda essa engenharia significa para a nossa vida prática hoje? Qual é o grande saldo? O grande saldo para mim é que a autonomia absoluta, essa fantasia de que podemos vencer sozinhos, de que vamos atropelar a concorrência usando inveja e que nosso nome vai ser lembrado para sempre, isso é uma pura ilusão de projeto. Uma falha de leitura da planta original. Exato. Operar a carreira consumindo motor com rivalidade, reter todos os lucros, se isolando de parceiros, ou gastar a saúde e a família para virar estátua de GPS na praça, são todas rotas matematicamente desenhadas para autodestruição. O projeto original simplesmente não aguenta esse peso. A estrutura cai. E o que sobra quando a gente tira a ilusão é a necessidade urgente de um reajuste prático. Como a gente faz isso? Reconhecendo que o sistema humano, do jeito que foi projetado e validado por todos esses textos, foi feito para ter atrito. A gente vai esbarrar nas pessoas. Vai ter competição, vai ter desgaste e o tempo vai engolir muita coisa. A questão analítica nunca foi tentar eliminar o atrito completamente. Fugir para a montanha leva ao colapso por falta de redundância. O atrito é inevitável e necessário. Então, o convite não é para a gente ser cínico ou amargurado com o trabalho. O convite é para a gente fazer uma calibração inteligente das nossas mãos. O conceito do Cafu. O punhado. A pergunta que a gente precisa se fazer é: qual é o punhado exato de esforço que corresponde à sua vocação real? E mais crítico ainda, o que você precisa soltar hoje das suas mãos para conseguir a descompressão e o repouso? É uma provocação e tanto. Porque a clareza de verdade não surge quando a gente lê o mundo com lentes românticas, fantasiando com um cargo sem atrito ou um legado que nunca apaga. A clareza surge quando a gente tem a coragem de entender os limites da nossa própria máquina. Para agarrar o vento. É sobre parar de brigar contra a lei da gravidade
e começar a construir as pontes da maneira correta, com as parcerias certas. Nós ficamos por aqui nessa investigação de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima imersão. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a continuidade do projeto. Chave Pix 271925180000120. Titular: Estúdio Maia Cenas. Após inserir a chave, confira o nome do recebedor antes de confirmar. As contribuições ajudam na pesquisa, produção e disponibilização gratuita do material.